Olá, amigos, amigas, bom dia. É o professor Legênio falando, vocês já me conhecem. Eu programei essa entrada especial aí, extraordinária, neste momento, em função do noticiário sensacionalista e aterrorizante que eu tenho visto nas últimas 72 horas, 48 horas, 24 horas. Né? É impressionante como a mídia internacional mente descaradamente sobre a iminência de uma invasão da Rússia ao território ucraniano. Então, isso é impressionante. Né? E, inclusive, vejo alguns jornalistas, alguns que se dizem, inclusive, progressistas, caindo neste conto, nesta ladainha mentirosa, embarcando no discurso, aliás, não é a primeira vez, Nicarágua, Afeganistão, parte da nossa esquerda embarca no discurso do imperialismo, infelizmente. Então, parte de alguns jornalistas que se dizem do nosso campo dizendo a mesma coisa. A Rússia vai e quer invadir a Ucrânia. Então, eu programei essa transmissão extraordinária. Esse meu canal é um canal pequenininho, mas uma série de canais e TVs parceiras retransmite esse meu pequeno programa ao vivo, né? Que dá, então, uma repercussão maior do que só o meu próprio canal. Né? Mas eu programei aqui para falar com vocês, dar um pouquinho do histórico, por que chegamos nesta situação que talvez uma grande maioria não saiba. Né? E quando eu falava de jornalista, eu vi também alguns e algumas jornalistas entrevistando especialistas, coordenadores de curso de RI, professores de relações. Impressionante. O nível das perguntas, tudo tendo como base a verdade mentirosa, verdade entre aspas, mentirosa do imperialismo. E as respostas dos tais experts, né, são de uma platitude, sabe assim, de uma. Um cidadão mediano falaria o que um expert desse fala. Né? Não leva em conta a geopolítica mundial, não leva em conta correlação de força, não leva em conta as classes sociais, não leva em conta a decadência do imperialismo estadunidense. Né? Então, vamos ver essa questão dos conflitos aí, eu vou dizer se as chances são reais ou não. Então, eu fiquei muito indignado e programei extraordinariamente este programa. Não tenho programas fixos no meu canal, só de vez em quando. Não sou youtuber, como dizem por aí, não sou influencer, estão inventando cada nome, né, por aí. Sou um comentarista que atendo convites de dezenas de canais. Eu não olho o tamanho do canal para aceitar o convite, eu olho a minha agenda. Se eu tiver espaço, eu aceito, porque seria. Né, mesmo um dia, se eu vier a ficar um pouco mais conhecido, que acho que não sou, eu vou continuar agindo assim, porque, né, pediu para conversar comigo e eu tendo espaço, por que não faria isso? Eu só participo desses tipos de programa e escrevo, leio, né? E quando assisto TVs de YouTube, eu assisto estes sites, canais educativos, documentaristas, históricos, né? Alguns militares, especializados em geopolítica. Né? E quando assisto sempre que possível tomando nota. Né? Eu não deixo nada ficar achando que na hora você gravou, mas não gravou. Né? É a memória RAM, né? Que é a volátil, e tem a memória do hard disk, no hipotálamo. Essa aí só fica gravada se você escreve. Esse é o segredo. Mas vejam, na Ucrânia,
é um país que não existiu enquanto Ucrânia, historicamente. Não é? A capital da Ucrânia, Kiev, né? O Kiev, era uma espécie de capital do Império Russo, porque antes da União Soviética, que eram 15 repúblicas, na verdade, 15 países republicanos e socialistas, juntaram tudo numa união, União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Claro que a principal era a Rússia, as outras eram menores. Quando a Rússia acaba oficialmente em 26 de dezembro de 1991, 2 anos antes, 89 e 91, o mundo treme muito. A Terra trepida. Todo o 89, o Muro de Berlim cai. Todo o leste europeu, chamado leste europeu, Hungria, Bulgária, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Romênia, Polônia, etc. Iugoslávia transformou em 7 países. Né? Então, todo o leste europeu caiu junto com a Alemanha Oriental, que houve a reunificação da Alemanha, né, até 91, e aí finalizou, então, com o fim da União Soviética. Né? O coveiro do socialismo, nós sempre dizemos que foi Mikhail Gorbachev, era o queridinho do Ocidente, com a sua tal glasnost e perestroika. Né? Evidente que a posse do Papa João Paulo II, né, um grande anticomunista, em 79, no mesmo ano que a Margaret Thatcher tomou posse, maio. Né? Então, nesses 10 anos, os Estados Unidos financiam a tal da guerrilha jihadista no Afeganistão, que lutava contra a presença soviética por solicitação do governo afegão, não foi uma decisão de invadir unilateral. A União Soviética não é um país imperialista, muito menos a China, como, aliás, parte da tal esquerda brasileira, que eu fico impressionado, diz que a Rússia e a China e a antiga União Soviética eram países imperialistas. Né? É a brincadeira, mas vamos lá. Então, essa única extrapolação de fronteiras que aconteceu na União Soviética foi a pedido do governo do Afeganistão. É certo que a União Soviética apoiava ideologicamente movimentos populares, revolucionários em todo o mundo. Aí é uma exportação das ideias, não é uma exportação física de tropas que ocupavam os países. Né? Por que eles têm pavor de Cuba? Cuba não mete medo militarmente para ninguém. É uma ilha com, não sei se chegou a 20 milhões de habitantes, é uma ilha, né? Uma ilha pequenininha. Mas o perigo de Cuba não é no tamanho do seu exército. Né? Exército combativo, guerrilheiro, né? Ideológico. Nós sabemos que um guerrilheiro vale por 10 soldados regulares, eles lutam bravamente. Mas o perigo de Cuba está nas ideias, está no modelo, está no sistema de saúde maravilhoso, do sistema educacional maravilhoso. É isso que tem que ser eliminado. Então, quando a União Soviética exportava ideias, é alguma coisa parecida que... O que os cristãos fazem? Os cristãos são evangelizadores. Propagai as ideias do Senhor, né? Então, espalhai aí pelo mundo, né? Os apóstolos, não é isso que eles fazem? Não só a Igreja Católica, todas as confissões protestantes tradicionais, Mormons, você vê aqueles caras, né, com sister, brothers, né? Tudo exportando as ideias. Bom dia, Jailson. Exportando uma ideologia cristã. Alguns aplicam o lado progressista dos evangelhos, outros aplicam o lado conservador. Ali tem linha que atende a todos os interesses de
todas as correntes políticas. Então, a Ucrânia, né? Estou vendo aqui muitos amigos presentes, agradeço. Certo. Eu estou falando um pouco essa história porque a Ucrânia surgiu pouco antes de Lenin morrer. Ele morre em janeiro de 24. Né? Lenin defendeu a criação da Ucrânia como uma república soviética. Ela pertencia à Rússia. A segunda língua falada, né, todo mundo fala praticamente, é o russo. Né? O ucraniano tem a sua língua, dialeto local, etc. Mas tudo é igual ao Canadá, todo mundo fala duas línguas. Né? Então, e a Ucrânia, depois que acabou a União Soviética, a Ucrânia permaneceu amiga da Rússia. Bom dia, Yara. Permaneceu na órbita de influência da Rússia. Né? O que é natural. O estranho é a Ucrânia, a situação que ela vive hoje, estar na órbita dos Estados Unidos, do outro lado do mundo, país capitalista, imperialista e antirrusso. Ou seja, o governo que hoje ocupa a Ucrânia, que não é legítimo, fruto de um golpe de 2014, é um governo traidor da Ucrânia, da pátria, dos russos que lá moram, né? Dos ucranianos que falam russo e não são inimigos da Rússia. A Ucrânia vive quase uma guerra civil hoje, para poder valer esta concepção deste governo nazista. Vários deles têm braço tatuado a suástica de Hitler. Né? É isso que os Estados Unidos apoiam, né? Para ser anti-Rússia, para fazer de tudo para enfraquecer e, se possível, derrubar Vladimir Putin. Né? Então, essa que é a situação que nós vivemos hoje. Né? Desde 1991, que acabou a União Soviética, a Rússia vive um cerco pela OTAN. O que é a OTAN? Todos vocês sabem, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, fundada em 4 de abril de 1949. O ato de fundação foram 2, 3 países. Era uma aliança muito localizada para defender esses 3, 4 países de uma possível invasão da União Soviética, que jamais aconteceria. Mas eles precisam trabalhar com o imaginário popular. Né? Então, quando a própria União Soviética acaba, eles têm que criar um novo inimigo imaginário para justificar o ganho. As indústrias bélicas, armamentistas. Vou colocar no chat aqui meu zap. Quem ainda não tem, me manda um oi no zap para eu incluir o seu zap nas minhas listas de distribuição. Para você receber notícias, né, links das minhas entrevistas e ensaios, e falar dos meus livros. Eu esqueci de falar, né? Eu estou finalizando o meu 19º livro, Atualidades da Luta Anti-Imperialista. Deve sair final de março, começo de abril. Aguardem. Aguardem, porque vocês vão ter quem me apoia vai ter que comprar antes do livro ficar pronto, porque senão eu não consigo rodar, você sabe disso, né? Bom, então, a OTAN foi fundada por poucos países. Os Estados Unidos entrou depois, não foram exatamente no começo, mas eles, claro, apoiaram a criação. Aí ela foi expandindo, mas ela nunca chegou ao nível que é hoje. Já vou falar do que é hoje. Ela chegou a 13, 15 países, no máximo. Né? Bom, quando estava quase acabando a União Soviética, aquele período 89, 91, os Estados Unidos eram governados
já em segundo mandato, ele foi reeleito em 84. É o Reagan, né? Eleito em 80, 84, ele passou para o Bush pai em janeiro de 89. Então, 88, ainda sob o comando de Reagan, um anticomunista fascista, né? Um ator hollywoodiano de filmes B foi alçado à condição de presidente dos Estados Unidos. É que coisa parecida com o nosso Brasil. Quem é que imaginaria que um borderline de QI 89, porque se fosse 90 já começaria a ser mais ou menos normal, né? Quem é que imaginaria que um cara desse governaria o Brasil, que rumava para a quinta economia do mundo? Não é possível. Hoje é 13ª, né? Vocês sabem. Então, o Reagan começa a ter os encontros com Gorbachev, né? E há uma série de compromissos. Uns falam que é assinado, outros falam que é verbal. Quais eram os compromissos? Porque já se sentia, né, as dificuldades no leste europeu, né? Já vou falar da Crimeia daqui a pouco. Que a OTAN jamais se expandiria para as fronteiras russas, que eram ainda soviéticas. Terminado a União Soviética, a Rússia, que é o que restou, né, era a maior república, mas houve um encolhimento do seu PIB fenomenal, talvez reduzido a 40% do valor histórico. Por quê? Porque o PIB era o PIB soviético. Eram 15 países. Aí passou a ser um país só, a Rússia, e assim mesmo encolhido, a pauperização começou, a concentração de renda, as empresas estatais, milhares, dezenas de milhares, tudo era quase estatal na antiga União Soviética, foram, não é vendidas, foram entregues para a iniciativa privada, foram tomadas, né? E o país passou a ser dirigido por um alcoólatra, nada contra com que as pessoas que bebem, etc. Tal. Tornar-se alcoólatra, eu não sei se é uma doença ou se é uma opção de vida, mas eu sei que Boris Yeltsin era um alcoólatra, mas tem muitos alcoólatras que convivem com as pessoas. Ele era um agente da CIA alcoólatra. Era um preposto dos Estados Unidos no comando da ex-União Soviética. Não é? Ele já tramava por dentro para derrubar o próprio Gorbachev, que já era um traidor do socialismo. Não é? Então, de 91 até 99, durante 8 longos anos, a Rússia foi dirigida por este agente da CIA, preposto do imperialismo. Quando, em 99, Vladimir Putin assume o comando da nação e, há 23 anos, ele está no comando. Ele saiu da presidência um período, virou primeiro-ministro, Medvedev virou presidente, depois inverteu, etc, etc. Hoje ele é o comandante plenipotenciário, né, incontestável, e, pela nova Constituição, ele poderá governar até 2036. Né? Então, ele deve fazer as contas. Olha, o Stalin ficou quase 30 anos, né? Por que eu não posso ficar também? Né? O Putin é uma figura, tem o seu lado positivo, tem algumas polêmicas. Né? É claro que a esquerda identitária brasileira pega pelo lado, ele é homofóbico, ele é não sei o quê, etc. Então, é por aí. Né? Por isso que eles fazem uma grande oposição, né? Não só a esquerda identitária, mas a esquerda, parte da esquerda, né? Trama para derrubar, junto com o imperialismo, derrubar o Vladimir Putin. Se tivesse eleição, a eleição lá vai ser, acho que 23. Aquele agente da CIA chamado Navalny, que está preso por corrupção, que é o sonho dos Estados Unidos para tirar o Putin pelas eleições, isso jamais acontecerá.
não pelas eleições, jamais acontecerá com este agente da CIA. Parte da esquerda é encantada com um cara desse. Né? É impressionante, não sei se é ingenuidade ou fazem isso por consciência. Olha, eu quero o imperialismo tomando conta dos Estados Unidos. Como disseram no Afeganistão que os 20 anos que os Estados Unidos ocuparam e os seus soldados estruparam as mulheres afegãs, ali que era bom. Ali é que era uma maravilha. Agora, os talibãs, coitado das mulheres afegãs, como se elas precisassem, né, da tutela do Ocidente para a luta que elas travam pelos seus direitos. Não precisam. Né? Mas, enfim, não quero fazer esses. Mas está tudo interligado. Né? Há uma coerência neste raciocínio absurdo, nesta análise geopolítica absurda, que parte da esquerda faz. Paciência. Né? Temos que conviver com isso, combater, enfrentar. Né? Se já não é fácil a situação, porque nós competimos com os maiores conglomerados midiáticos do mundo, ainda dentro do nosso campo, das nossas pequeninas televisões alternativas. Entrevistamos o Lula anteontem, que maravilha, né? Uma repercussão planetária. Né? Mas dentro desses nossas televisões está cheio de gente, né, que torce pelos Estados Unidos. O que vamos fazer? Temos que conviver com isso, conviver e combater. Né? Eu não tenho medo de enfrentar ninguém no debate. Estou aí à disposição, me convide para onde quiser. Então, veja. Então, depois que o Yeltsin assumiu, o Clinton ganhou a eleição em 92. Em 92, o Bush, pai, tentou ser reeleito, perdeu, né? Minha amiga Xinha. E aí o Clinton ganhou e depois foi reeleito. Então, Clinton já é o presidente, ele toma posse em janeiro de 93, né? Sempre janeiro, sempre dia 20. E a eleição é sempre dia 20 de novembro do ano anterior. Esse é o modelo deles. Então, o Clinton já tinha também assinado alguns compromissos com o Boris Yeltsin, que, mesmo sendo traidor, havia um compromisso expresso de que a OTAN não se expandiria para as fronteiras da Rússia. Né? Bom, feito essa introdução, quero falar sobre a OTAN, que eu disse lá atrás. Né? A OTAN é de 49, abril. Em julho de 55, portanto, 6 anos e 4 meses depois, o Bloco do Leste Europeu, alguns chamavam de Bloco Socialista, outros de Socialismo Real, ou área de influência da União Soviética, etc., etc. Lembrando que Stalin morre em 53. Em julho de 55, antes do fatídico 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, portanto, ainda não havia uma desestalinização da União Soviética. Né? Isso também, terminando o meu curso de Engels, eu vou começar o curso sobre Stalin, né? Diferente do curso do PCO. O PCO fez um curso, né, de sei lá quantos dias sobre Stalin, mas não é sobre Stalin, é para falar mal do Stalin com apoio da Folha de São Paulo. Este meu curso vai ser para, não é falar bem, é para contar a verdade histórica do significado, não é, de quem foi Stalin, aqui com base no sociólogo burguês Tom Baltimore, né, no seu livro famosíssimo, né, Dicionário do Pensamento Marxista. Depois isso a gente vai ver mais adiante. Mas parte dessa nossa esquerda faz coro com a burguesia, que odeia o camarada Joseph Stalin, comandante do Exército Vermelho, e o grande vitorioso da Segunda Guerra. O Ocidente não ganhou a Segunda Guerra. Né? Aliás, falando então em Segunda Guerra, vocês lembram, eu tenho martelado isso, né? Os 3 grandes da época, Rússia, União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, e os seus respectivos comandantes, Churchill, Roosevelt e Stalin, eles se encontraram 3 vezes
2 vezes antes do final da guerra e uma vez depois do final da guerra, que já foi ali julho de 45, e já foi dentro da Alemanha esse terceiro encontro deles, né? Eu queria mostrar para vocês uma foto histórica, né? Eu tenho dado o exemplo desta foto histórica, né? Nós estamos aí formando uma frente ampla, né? Ou mais ampla possível, ela não vai pegar a direita, vai pegar setores de centro-direita que são democráticos, para não é eleger o presidente Lula, é para garantir a governabilidade, é um governo de salvação nacional, é diferente de união nacional. Não serão todos que estarão nesse governo, serão aqueles que defendem salvar o Brasil e desmontar todas as maldades feitas por esse fascista que nos desgoverna e, infelizmente, não temos como pular direto para janeiro de 23, vamos sofrer o ano inteiro ainda. Ele, na live dele de ontem, voltou a defender contra a ciência, não fala da vacina, agora a onda é o spray nasal, né? Que voltou aí a... É impressionante, né? Então, essa foto eu sempre coloco como ilustração, porque setores dessa nossa esquerda, que se dizem outra esquerda, né, ficaram indignados do que o médico, doutor Geraldo Alckmin, que não é um burguês no sentido da definição clássica, né, de proprietário de meios de produção, não sei de nenhuma indústria ou comércio ou serviços que ele tenha e quantos empregados ele explora e obtém mais-valia. Ah, não, professor, mas a ideologia dele é da burguesia. E do operário médio? A ideologia dele é do proletariado revolucionário, marxista-leninista? Eu nunca publiquei nenhum meme pobre de direita. Não faço isso, porque eles não têm culpa de serem assim. Né? Mas eles não votam na esquerda, no Partido Comunista, senão nós seríamos, né, uma maior bancada no Congresso. Né? Então, veja, é um ataque hoje ao Alckmin. Estão aí mostrando todos os defeitos e os problemas, etc. e tal. E aquele jantar da democracia, que apareceu ele apertando a mão do Lula, nossa, desabou o mundo para essa gente. Desabou o mundo. Ainda bem que quarta-feira o presidente Lula desabou, desmontou essa gente, né? Acabou com esses caras, calou a boca desses caras, né? E aí quero ver, não, eles vão fazer campanha para mim, sim, qualquer que seja o meu vice. Né? Aí eu fico pensando, se essa gente viva fosse, devia ter gente naquela época que pensasse assim. Quando Stalin cumprimentou o chefe do capitalismo, que eram 2 anticomunistas, né? Churchill e Roosevelt, quando apertou a mão, nossa, o que essas pessoas falaram? Bom, felizmente naquela época a linha adotada, né? A social-democracia não tinha... eu não li Contos de Colimar. Depois quero saber do que se trata, porque a minha fila de leitura é uma fila grande, viu? Mas o que eles objetivavam? Havia um inimigo maior na sociedade, que era o nazismo. Né? E o Ocidente sabia que não venceria Hitler sozinho, pela tecnologia, pelo poder econômico e pelo número de soldados. Não tinha como desembarcar 500.000 de soldados ali na Normandia, né? Ali pelo Atlântico, Mar do Norte, etc. Desculpe, Canal da Mancha, 500.000. Né? O Hitler tinha 4 milhões de soldados, todas as praias ali, o mar, tá tudo fortificada. Naquele dia do desembarque, morreu 50.000 soldados. Né? Então, se não fosse o leste, o exército vermelho vindo do leste, não venceriam a guerra. Né? Ou seja, se Hitler vencesse no lado de lá, derrotaria a União Soviética, ele fortificaria muito mais o paredão ali do Atlântico e não haveria desembarque. Bom, estou dizendo tudo isso
Como exemplo, eu tenho dado, né? Mas esses exemplos não valem, não valem. Não vale nem a pena dizer, mas eu publiquei um artigo certa vez, acho que tem um ano mais ou menos, e aí um esquerdista, né, do PT respondeu o meu artigo me acusando de mentiras históricas. Né? Então, os 3 encontros dos grandes foram mentiras históricas. O exemplo que eu dou na China, né, o Mao Zedong fazendo aliança com o Chiang Kai-shek, que eles estavam em briga entre eles, para derrotar o inimigo dos dois comum, que era o Império Japonês, que tinha ocupado a Manchúria. É uma região importante na China. Esse exemplo não vale. Bom, amigos e amigas, mesmo a União Soviética tendo acabado, havia, isso é comprovado, havia compromissos de que a OTAN não se expandiria. Mas eu veja, o Pacto de Varsóvia, que surgiu em julho de 55, acabou em julho de 91. Ele se dissolveu, não tinha mais sentido existir. Ele acabou antes da União Soviética, que acabou em dezembro daquele ano, fatídico, né? Uma derrota para os povos do mundo inteiro, um retrocesso da humanidade. Né? Mas estamos recuperando, né? E vamos recuperar, a despeito desses setores da esquerda que não conseguem compreender o que está acontecendo no mundo hoje, que tem que unir contra o fascismo. Contra o fascismo. Não estou dizendo que o fascismo está em ascensão, mas ele tem um espaço, ele tem uma força, né? E isso tem que ser combatido. Né? A cobra você só mata pisando na cabeça, né? Então tem que matar o fascismo pisando na cabeça do fascista, né? Do fascismo. Bom, e o último compromisso Yeltsin-Clinton, 98, Clinton fica até 2000, né? 92, 2000. Apoia o seu vice para sucedê-lo, né? Al Gore, e o Bush dos republicanos, filho do ex-presidente. Ele ganha na fraude, no tapetão, e vai para a Suprema Corte e ganha, não sei se foi 6-5, 7-4, isso aí não importa. Ganhou apertado na Suprema Corte. Você vê que... E também me parece que dos 46 presidentes, eu acho que foi o único, ou talvez tenha mais um caso, que a Suprema Corte decide. Né? Eu sei que tem 3 ou 4 casos de um cara ganhar no voto popular e perder no colégio. Isso aí não há... Né? O sistema deles eleitoral permite isso. Né? Tanto que as campanhas lá não acontecem no país inteiro. Tem estados que os candidatos nem visitam. Não tem papel nenhum no colégio eleitoral. Né? E tem os chamados estados-chaves, cálculos, né? Que eles dizem, que é estratégico. Ganhou ali ou perdeu ali, você está perdido, está ferrado. Né? Então, a partir de 97, havia esse compromisso da não expansão da OTAN. No entanto, eu quero dizer para vocês que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países... Não, o fascismo não está em ascensão, mas ele tem uma força no mundo, aí eu diria que 20%, não é pouca coisa. Na França, apareceu um ultradireitista, fascista, que é o Alex Zemmour, e tem a Marine Le Pen, que é uma direitista, mas talvez não seja fascista, né? E apareceu uma terceira, também mulher, candidata da direita gaulista, né? Ou seja, Macron, que é um homem de centro-direita, está fustigado por 3 candidatos da direita. Já pensou um segundo turno lá, 2 direitistas e o Macron fora do segundo turno? Em 2017, Macron foi para o segundo turno contra Marine Le Pen.
toda a esquerda francesa, né, 95%, a não ser aqueles trotskistas, aqueles caras lá que se dizem os mais revolucionários, chamaram o voto nulo. Todo mundo votou no Macron, mas não por ele, para impedir o pior, né? E os Estados Unidos não tem 2 turnos, vocês sabem, né? Então a escolha lá do menos ruim tem que ser feita no primeiro turno. Então a esquerda estadunidense, os comunistas de lá, eles têm que apoiar os democratas lá no primeiro turno, né? Mas não é para governar com ele, é para evitar o pior, o atraso da humanidade. Veja o quanto o Brasil retroagiu. Nós fomos para antes da Revolução de 30. A CLT de 43 foi revogada praticamente. Nada mais. Né? O financiamento dos sindicatos hoje estão quase falidos. Quer dizer, aquelas entidades que lutam contra o fascismo e o neoliberalismo estão quase mortas. Bom, então, 9 países, Albânia, Croácia, Eslováquia, Hungria, Montenegro, Polônia, Romênia e Eslovênia, alguns deles eram do desmembramento da Iugoslávia. Então, tudo isso aqui entrou na OTAN. Mas tem 3 que entraram na OTAN, totalizando, portanto, 8 mais 3, 11. Hoje tem 30. Então, antes de 97, eles chegaram, então, a 19. 3 que são emblemáticos. São ex-repúblicas soviéticas, ali da região do Mar Báltico. Por isso são chamados países bálticos. Estônia, Letônia e Lituânia. Bom, e aí chegamos no quê? Ucrânia e Geórgia, que ficam ali um do lado do outro, e fronteira com a Rússia. Acho que entre eles está a Bielorrússia, mas eles são fronteiriços com a Rússia. Estes 2 países querem entrar na OTAN. A Rússia colocou as cartas na mesa e disse que esta é a linha vermelha que não poderá ser cruzada. Haverá consequências graves se isso acontecer. O recado está sendo dado, foi dado novamente ontem. Não, hoje está sendo o encontro Lavrov-Blinken. O da semana passada foi um encontro chamado low profile, né, de um nível diplomático mais baixo. Foi a vice-secretária de Estado dos Estados Unidos. Você vê que a questão não é gênero, né? É uma mulher. Ai, mulher, que beleza, mas é uma fascista. Ela quer a guerra. E foi o vice do Lavrov, né? Fizeram lá reuniões, etc. A Rússia colocou na mesa o que ela quer. Ela quer que estes 2 países não entrem jamais, e que estes outros 3 saiam da OTAN. Mas, além disso, ela disse que Suécia e Finlândia, que não são países que nunca foram socialistas, também não devem entrar. Mas ela pôs mais na mesa. Ela disse que tem que diminuir o número de soldados, reduzir o tipo de míssil do alcance e desnuclearizar a Europa. Então, a Rússia colocou para fora todos aquele sentimento engasgado que vinha vindo desde antes do Putin assumir o comando do país, né? Bom, que disse os Estados Unidos semana passada? Disse não, 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 não. O mais estarrecedor de todos os nãos dele é que diz assim, olha, nós temos que respeitar a autonomia, a soberania e a independência da Ucrânia. Nós não podemos influenciar na decisão deles de entrar na OTAN. Os caras invadem, ocupam, dão um golpe e põem testa de ferro, títeres a serviço dele, e agora vem dizer que eles não podem dizer nada para a Ucrânia é soberana. Isto é uma mentira e uma provocação que sinaliza que a desastrosa política externa do governo
do tal democrata Joe Biden, desastrosa, porque não está entendendo que o momento seria da união e reunião dos grandes, que são os mesmos 3 países contra o fascismo. Ele elegeu como inimigo principal a ser destruído a Rússia e a China, que lutam contra o terrorismo, contra o separatismo e contra qualquer tipo de extremismo. É um absurdo, é um baixo nível de compreensão e tem feito, vocês estão assistindo aí as entrevistas que ele tem dado, tem feito ameaças dia sim, o outro dia também, que é se a Rússia invadir, etc. e tal, nós tomaremos medidas drásticas. Não tomarão nenhuma medida, especialmente militar. Já vou explicar. Bom, aí vem a pergunta que alguém já fez: existe a possibilidade da Rússia invadir? Bom, primeiro eu quero dizer a maior mentira já contada no mundo, e ela é uma mentira que praticamente todo mundo acredita, porque ela é repetida dezenas e dezenas de vezes. Sabe aquele que Goebbels falava, né, o ministro da propaganda de Hitler? Uma mentira dita 1000 vezes, ela tem condições de ter um ar de verdade, né? Torna-se uma verdade. Pode entrevistar aí qualquer cidadão médio que assiste Globo, Record, SBT e Band. Pergunta para ele: você acha que a Rússia vai invadir a Ucrânia? Nossa, deve dar 9 em cada 10, devem responder que sim. Analistas do nosso campo, jornalistas do nosso campo, também acham isso. Porque a ideologia do imperialismo penetra. A Rússia não quer invadir a Ucrânia, não precisa invadir a Ucrânia, não é o seu objetivo, e isto é a pior coisa que poderia acontecer. Mas de que adianta eu aqui fazer um programa desse e dizer o oposto do que diz toda a mídia? As pessoas vão acreditar em quem? Em mim? Felizmente, eu acho que nós vamos virar essa mesa. Esse imperialismo não vai durar para sempre. As suas mentiras contadas diariamente, vergonhosamente, o Blinken falando dá nojo, dizer que estamos detectando movimentações de tropa. Ora, movimentações ocorridas dentro do território russo, eles fazem o que querem com as suas tropas e estacionam elas aonde quiserem. Isso passou a ser sinônimo de invasão. O Biden piscou ontem. Sabe aquele negócio de piscar que a gente fala, né? Ele já vem piscando há um tempo, né? Eles sabem que não poderão enfrentar a Rússia. Eles sabem que não poderão mandar tropas, porque a Ucrânia exatamente não é da OTAN, né? Então, a Rússia, se a Ucrânia entrar na OTAN, a Rússia vai cruzar a fronteira, né? E tem muita gente na Ucrânia, boa parte lá é russa, ou fala russo, ou está do lado da Rússia, acha que aquele governo lá, fascista, nazista, é unanimidade. Não, não é não. Tanto que a região de fronteira ali da Ucrânia, eles decretaram a secessão, a autonomia, proclamaram a República de Donetsk, que são duas províncias ali que estão em guerra e tomaram o poder ali, expulsaram as tropas ucranianas. Antes eles queriam ir para a Rússia, agora eles querem ser um país independente, um novo país. E a Crimeia? Crimeia era a Rússia, voltou para a Ucrânia, e em 2014, um mês depois da derrubada do governo do Yanukovych, que era amigo da Rússia, mas não era inimigo da Europa, um mês depois, abril ou maio, eles fizeram um plebiscito na Ucrânia. Olha, você quer ficar na Ucrânia? Plebiscito na Crimeia, desculpe. Você quer ficar com a Ucrânia ou você quer voltar a ser... Ali só tem a língua russa. Ou vocês querem voltar a ser russo?
Sabe quanto deu o resultado do plebiscito? 94% a favor de ir para a Rússia. Da onde eles vieram. E o que é que diz a mídia internacional? O que é que diz os tais nossos jornalistas do nosso, dito do nosso campo? O que é que eles dizem? 10 em cada 10, o que é que eles dizem? A Crimeia, vírgula, anexada pela Rússia, vírgula. Ou seja, há uma frase que é adjetiva e explica o que é a Crimeia. É um território ucraniano anexado pela Rússia. Mesmo que o povo tenha decidido voltar a ser da Rússia, porque eles já falam o russo, né? Tem passaporte russo. Mas é isso, amigos e amigas, companheiros e companheiras. Falando camarada, eu não preciso falar dos dois gêneros, né? Camaradas, esse é a situação política, ideológica, geopolítica do mundo hoje. Difícil, né? Mesmo que nós tenhamos já meios alternativos, nem todos destes nossos meios alternativos têm esta compreensão geopolítica do mundo. Desculpe. É uma situação difícil. E aí eu vou indo para o final. O canal que vocês devem assistir, imagino que vocês entendam razoavelmente o espanhol, né? Não, o Boris Yeltsin chegou ao Kremlin ali uma mistura de golpe, agentes da CIA atuando. Ali é todo um mecanismo de propaganda. O muro de Berlim tinha caído 2 anos antes. Isso aí é tudo. Os caras, nesse momento. Ah, então, essa que o Ivo está colocando na tela aqui é a tese do professor Fiore, né? Eu não sei se a OTAN atacar via Ucrânia a Rússia, aí o professor Fiore acha que teremos a Terceira Guerra. A Terceira Guerra seria, então, a China entraria ao lado da Rússia, que não tem dúvida nenhuma, e o Irã também. Aí poderia ser uma guerra mundial. Eu tenho reticências, eu ainda não sei se estou de acordo com este cenário, esta possibilidade. E na construção da opinião do professor Fiore, se isso acontecesse, a China aproveita e toma Taiwan, né? Bom, dentro do argumento dele, tem lógica a China tomar Taiwan, né? Bom, vocês viram que meu amigo Ivo fala de likes, eu mesmo não falo de like, inscreva no meu canal, é que eu não divulgo o canal, né? Bom, Russia Today, ou na sigla inglesa RT, que a pronúncia é RT. Assistam, você entrando uma vez, duas, o tal do algoritmo ele vai colocando para você degustar. São pequenos drops de 1, 2, 3, 4, 5, até 27 minutos, que é o jornal completo deles, né? Assistam Russia Today em espanhol. Assistam CGTN, CG de gato, T de tatu, N de navio, em espanhol, TV chinesa. Assistam Telesur, venezuelano. Assistam Spam TV, que é iraniana. Este é o nosso campo. Você não pode. Eu assisto BBC, Deutsche Welle, April France Press e Euronews. Eu assisto. Porque eu estou vacinado. Né? Eu sou um comunista de 47 anos. Né? Não é fácil fazer a minha cabeça. Né? Agora, eu recomendo sim que você, né, estude, né, se forme politicamente. Pode ver a BBC, pode ver o Deutsche Welle, pode ver a Euronews e a France Press, April France Press, AFP. Mas, por favor, assista essas outras. Né? Faltou colocar aí o Spam TV. Spam TV, essa é iraniana.
A vantagem dessa é que ela fala tudo isso que nós estamos falando, mas ela fala a visão da resistência no mundo árabe, no Oriente Médio, a opinião do Hezbollah, a opinião dos comunistas árabes, dos nasseristas, né? Spam TV, tá bom? Bom, então, o que é a tese central destes canais alternativos neste momento? O primeiro canal é Russia Today, R de Rússia, T de Today. A pronúncia inglesa é RT, não é RT, RT, né? Russia Today, em espanhol. Você tem que assistir isso. Assistir isso o tempo todo. E, por favor, hein, eu não vou nem falar para você não assistir o Jornal Nacional. Por mais que algumas coisas políticas tenham sido legais, né? Eles fazem agora um jornalismo equilibrado, hein? Não entendam o que eles fazem como oposição ao Bolsonaro. Se eles fizessem um jornalismo equilibrado no nosso governo, nós ficaríamos 70 anos no poder, igual o PRI no México ficou. Porque falar a verdade é estar do lado certo da história, né? Então, não assistam TV aberta, por favor. Ah, professor, mas e a Globo News? Não assistam a Globo News, por favor. Não dá para assistir a Globo News. Ah, mas o Guga Chakra está melhorando. Ele dá uma no cravo e 18 na ferradura. Então, esquece o Guga Chakra. Tem gente tão boa nesses canais que eu falei para vocês, né? Então, vocês têm que se libertar disso. Vocês têm que se libertar desse, né? Vocês são aquilo que eu sempre falei, né? Vocês são viciados em informação. Tá bom. Eu também já fui. É preciso dar um salto. Tem que se viciar em conhecimento. O salto que eu procuro dar, eu não dei ainda, que é transformar conhecimento em sabedoria. Não acho que eu seja um homem sábio, mas eu gostaria de ser, né? Bom, o que é a tese destes canais? Há uma cortina de fumaça. Humo, em espanhol. Como assim cortina? Eles falam o tempo todo que a Rússia prepara a invasão, mas quem está ocupando a Ucrânia são eles. Então, só nesses canais é que você vai ver imagens de 16 aviões cargueiros ingleses anteontem desembarcando armamentos antitanques sofisticados dentro da Ucrânia. Só nestes canais você vai ver detalhes, né? Eu recebi agora, é um artigo longo, comecei a ler, não terminei, que a CIA já treina, né, setores lá do exército ucraniano. Então, é uma cortina de fumaça para esconder o envio de tropas e envios de armamentos para a Ucrânia. Então, é isto que está acontecendo. Então, portanto, não acreditem que a Rússia prepara a invasão, mas não está descartado que ela ocorra se os Estados Unidos, que quem manda na OTAN são os Estados Unidos, fizerem essa provocação e colocarem a OTAN, colocarem a Ucrânia dentro da OTAN. Eu, pessoalmente, acho que isso não vai acontecer. Biden não vai pagar para ver. Há um não é um artigo do Estatuto da OTAN, não é isso. Há digamos assim, como é que eu diria? Agora está escapando, mas há uma norma não escrita, na Inglaterra chama consuetudinário, né? No direito lá é consuetudinário. Há uma norma não escrita que países que vivem conflagrações internas, especialmente secessionista, que é o caso que acontece na Geórgia, na Ossétia do Sul, né? E é o caso que acontece na Ucrânia, na região leste da Ucrânia, né?
oeste da Rússia. Então, não é possível, porque se a OTAN entra na Ucrânia, se a Ucrânia entra na OTAN, a quem que eles vão socorrer? Porque a OTAN é assim, é um tratado militar, é uma convenção não escrita, talvez, isso. É o termo bom esse. Se a OTAN, se a Ucrânia entra na OTAN e pedir ajuda para a OTAN, para que lado a OTAN vai mandar soldado? Para a República Popular de Donetsk ou para a Ucrânia? Então, eles evitam. Por isso, eu acho que eles não vão pagar para ver, não cruzarão a linha vermelha estabelecida pela Rússia. Por isso que a hipótese de invasão russa é pequena, mas não é zero, e só acontecerá se e somente se a Rússia tiver este pretexto, este motivo que eu acho que o Biden não vai pagar para ver. Né? E vou encerrar, então, com uma mensagem e palavras de estímulo, assim, no sentido de gostaria que este conflito não acontecesse. Nós não torcemos pela guerra, ao contrário, nós torcemos pela paz. O imperialismo fala em paz, mas é a paz dos cemitérios. Nós, quando falamos em paz, tem sempre um caráter anti-imperialista na nossa proposta de paz, porque o imperialismo é guerreiro. A fase que ele se encontra de decadência é total. O CGTN em inglês também, mas eu não sei se todo mundo domina, né, o inglês. Eu assisto em inglês, eu assisto em francês, assisto em espanhol. São as 3 línguas que eu tenho um pleno domínio. Às vezes, no caso de filme ou documentário, eles não têm legenda. Então, eu coloco a legenda gerada automaticamente na língua do documentário, que aí é inglês ou francês. Então, às vezes, né, eu não consigo captar 100%, mas aí eu leio. Né? Então, usem esse recurso também para, quando o filme e o documentário for imprescindível, não tiver legenda e for em inglês, francês, usem esse recurso. Meus amigos, amigas, camaradas, agradeço esta 1 hora de convivência, mas eu estava muito incomodado de ontem para hoje. Agradeço aí o apoio técnico, agradeço às TVs e canais parceiros que ainda vão retransmitir esta. No meu canal mesmo dá 100, 150 ouvintes, mas vocês vão ver depois que tiver em outros aí. Tá bom? Bom final de semana para vocês. Tudo de bom. Muito obrigado, viu? Um beijo em todos. Tchau.